Bom, e hoje eu estou aqui com um doutor em economia e secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. Bruno, obrigado por aceitar o meu convite e conversar aqui com a gente aqui nesse vídeo, no nosso canal. E, bom, primeiro, eu gostaria de, além de te agradecer por ter aceitado participar, e eu queria que você explicasse aqui um pouquinho, primeiro, o que faz um secretário do Tesouro Nacional. E depois você falar rapidamente da tua formação, os principais cargos que você ocupou, a tua posição atual, explicar um pouquinho dessa tua trajetória de carreira aí, de faculdade, formação, especialização e os cargos que você desempenhou. Daniel, prazer estar aqui conversando com você, né? É sempre interessante a gente conseguir expor para as pessoas, né? O que que a gente faz, qual que é a importância do trabalho e falar um pouco também, se a gente pode agregar e mostrar como uma trajetória, né, pode ser influenciada por diversos fatores. Eu acho que isso é bacana para poder, até para, né, mostrar como exemplo para as pessoas, né, o que o seu esforço e as suas decisões acabam gerando em relação ao seu futuro. Sim. Mas, assim, de forma direta e resumida, né, o que que faz um secretário do Tesouro Nacional? O que que é o Tesouro Nacional? Então, o Tesouro Nacional é um órgão do governo que cuida das contas, né, do país. Então, na verdade, ele tem diversas funções, mas dentre as principais funções é basicamente ser o caixa, né? Ou seja, toda a questão de liberação de recursos, programação financeira, o controle da dívida pública, né? Então, emissão de títulos públicos, títulos do Tesouro, como financiar uma determinada quantidade de gasto. Por exemplo, esse ano a gente teve um gasto bastante alto por conta da pandemia, né, da Covid, e foi muito acima da arrecadação de impostos. E aí, como é que você financia isso? Então, você precisa emitir títulos públicos, são os títulos do Tesouro. E a gente faz esses leilões, essas emissões semanalmente, que é para justamente captar recursos para financiar esses gastos. Então, você tem toda essa parte mesmo, né, do caixa, quanto essa parte de financiamento via dívida, e você tem a parte da contabilidade mesmo, né? Ou seja, como é que você traz essa informação e disponibiliza através da contabilidade pública, da contabilidade do setor público. Tem outras ações, relações com governos estaduais e governos municipais, e você tem a própria gestão do Tesouro em si. Então, o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela lida em todas essas frentes, tá? E falar um pouco também da trajetória, ou seja, como é que a gente chegou até, né, a Secretaria do Tesouro Nacional, que Isso, é de formação. fato um cargo um cargo hoje bastante relevante, né, que fica no Ministério da Economia, né, associado ao ministro Paulo Guedes. Mas para isso você tem, né, todo um treinamento, toda uma história para poder estar poder contribuir com o Brasil nessa situação. Então, particularmente, né, eu me formei em economia, né, fiz graduação na Universidade Federal Fluminense, né, em economia, e no final da graduação, já começam algumas decisões, né? Então, vou para o mercado ou vou fazer mestrado, fazer um MBA. E eu decidi por fazer um mestrado, né? Fiz a prova da ANPEC, que é uma prova bastante concorrida, que é como se fosse uma grande seleção nacional para você entrar nos melhores centros de mestrado, né, do Brasil. E aí eu fiz a prova, fui para a Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, fiz o mestrado, comecei o mestrado, depois eu migrei para o doutorado, e isso de 2002 até o final de 2006 foi basicamente assim, esse intensivão em capital humano, né? Ou seja, acúmulo de capital humano, basicamente, tanto do ano em que eu estava me preparando para fazer essa prova para entrar no mestrado, quanto todo o curso de mestrado e doutorado, é uma carga de estudo de entre 10 e 14 horas por dia. Todo dia, não tem fim de semana. E assim, você acaba acostumando com essa rotina. É quase que um trabalho também, né? É uma E, dedicação quase que um trabalho. Você está investindo, né? Está na formando para. verdade, é.
Na verdade, é o trabalho. O teu trabalho é estudar, entender e entender o que... Isso é, na verdade, o meu foco era academia, né? É pesquisa, é conversar, fazer contribuições científicas na área de economia. Então, e aí, nos primeiros anos é basicamente muito estudo, né, para você conhecer exatamente de forma bastante profunda o que está se estudando no campo da microeconomia, da macroeconomia, do campo da economia em geral. E basicamente os últimos 2 anos do doutorado, 2 anos e meio, é a parte de pesquisa, que é quando você vai procurar fazer a sua contribuição para a ciência. Né? E aí, isso gera a tua tese de doutorado. E eu, enquanto, né, acadêmico, eu queria pegar essa minha tese e publicá-la da melhor forma possível, ou seja, eu quero mostrar o meu trabalho para a comunidade científica internacional. E todo o esforço é esse, é você ser o mais rigoroso academicamente possível, né, para você poder fazer uma contribuição em diversas áreas. A minha área específica é a área de microeconomia, e eu estudo muito regulações e impacto disso no mercado de crédito. Então, particularmente, lei de falências, que eu estudei bastante, e legislações que lidam com o mercado de crédito. Então, lei do crédito consignado, alienação fiduciária, como é que isso impacta no risco percebido pelos credores, como é que isso pode impactar nas taxas de juros, como é que isso pode aumentar a produtividade, como é que isso pode gerar crescimento econômico, por exemplo. Então, a minha linha de pesquisa era essa, e isso foi o que eu fiz até o final do doutorado. E o meu foco, de fato, era continuar na academia. Uhum. E aí, no final de 2006, eu terminei o doutorado e me associei a uma escola chamada FUCAP Business School, que é do Espírito Santo, uma escola que estava começando, uma escola de negócio que estava começando. Hoje é uma escola bastante reconhecida na área de negócios, né? Tem curso em administração, contabilidade e economia, da graduação ao doutorado, e tem diversos estados do Brasil. E aí eu pude também construir o crescimento de uma escola. Aí entra também uma parte de gestão, né? Certo. Mas, Uma mas coisa é você estudar, outra coisa é ser professor, outra coisa é você gerir ou atuar na parte de negócio de uma faculdade, de uma escola. exatamente. Eu cheguei a ser diretor acadêmico por um tempo da escola. Então, você também lida com o órgão regulador, né, que no caso, é a CAPES, do Ministério da Educação, e a CAPES é um órgão regulador, né, que traz o direcionamento da pós-graduação e da graduação. Então, você também entra na gestão. Mas, ainda assim, a maior parte do meu tempo era muito focado em pesquisa, academia e tentar, né, contribuir com inovações, né, nessa área. E isso, basicamente, assim, foi andando até mais ou menos 2013, por aí. Em 2013, como você acaba ao longo da tua carreira, né, tendo vários contatos, conhecendo outras Uhum. pessoas, entrando em outros ramos, fazendo consultoria, e a minha área, assim, ela lidava com o mercado financeiro de forma geral, né, específicas de mercado de crédito, mas eu também atuava em termos acadêmicos muito em mercado de capitais, precificação de ativos. Em 2013 para 14, eu junto com um outro professor da FUCAP, a gente abriu, e dois alunos, né? Na verdade, era isso, Legal. eu, um professor da FUCAP e dois alunos, a gente abriu um negócio que era relacionado à administração de recursos financeiros, gestão de recursos, que chama Alfamar Investimentos. É uma gestora de recursos do Espírito Santo. E foi legal, porque aí sim começa o negócio do zero num setor extremamente regulado, né? Uhum. Que é o setor financeiro. Então você tem a regulação da CVM, então você tem que seguir diversas regras. E aí a gente estruturou esse negócio, foi crescendo. O negócio anda até hoje. Eu não estou mais nesse negócio, mas o negócio evoluiu bem. E isso até mais ou menos 2016, né? E tocando a carreira acadêmica, né, em Junto. paralelo, né? Então, talvez o principal era a carreira acadêmica. E aí, até o final de 16. Início de 17,
eu recebi um convite do governador do Espírito Santo, Paulo Artung, para ser secretário de Fazenda. E é interessante, porque às vezes me perguntavam, mas por quê? Poxa, eu da academia, né? Por que que, né, eu seria secretário de Fazenda? Nunca tinha tido nenhuma experiência Pública. como gestor público. Como gestor sim, mas como gestor público não. Mas, assim, é importante também mencionar que, em paralelo, eu, como era acadêmico, e eu dava bastante entrevista para jornal, para rádio, televisão, discutindo economia. Em 2012, a Rádio CBN lá de Vitória me convidou para ter um programa, né, um quadro na Rádio CBN. E foi de 2012 até 2016, né? E isso, assim, né, acho que as minhas opiniões também, o meu alinhamento, quando você coloca um entendimento sobre, tipo, você traz um rigor acadêmico para a prática, né, e mostra assim, qual seria a política pública, a política econômica adequada, isso enriquece bastante o debate. E o governador, um dos motivos dele ter me convidado foi justamente é conseguir mostrar, né, e debater as direções políticas econômicas de forma clara, né, discutir com a população, conversar com a população, conversar com as pessoas, para mostrar qual que era o caminho certo. E esse foi, inclusive, um dos motivos que ele mesmo me falou. E aí, em 2017, no meio da greve dos policiais lá do Espírito Santo, eu entrei na Secretaria de Fazenda e foi uma experiência muito rica, né? Porque é um outro mundo, mas assim, é muito gratificante, bastante gratificante. É muito interessante a forma de como você lida, né? Não dentro do serviço público, mas também com outro tipo de regulação, em relação a tribunais de contas, Sim. né? Muitos controles. Então, assim, uma coisa que eu gosto de dizer é que por mais que você seja uma pessoa produtiva, se você sai do setor privado e vai para o setor público, por conta dos controles que precisam existir, a produtividade vai ser diferente. Não tem muito, não tem muito o que fazer. E o controle precisa ser feito, né, por motivos óbvios, porque é dinheiro público. Agora, um avanço que é importante ser feito é justamente esse nível de controle. Até que ponto, né, você tem que fazer um controle de forma inteligente para não matar a produtividade do setor público. Mas isso também é uma dimensão importante, mas que era uma novidade que a gente tem que lidar com isso. E quando eu entrei lá na Secretaria de Fazenda, o Estado vinha em dificuldades, né? Claro que já vinha sendo feito um bom trabalho pelo próprio governador, porque eu entrei no meio do mandato para frente, né? No segunda parte do mandato, a primeira parte era a Ana Paula Vesco, que eu vi que já foi secretária do Tesouro também, no governo Temer. Mas o Espírito Santo sofreu muito, né? Principalmente em 2015, 2016, por muitas crises, né? Acho que a crise do Brasil, 15 e 16. Você teve a crise, o evento lá de Mariana, né? Que pegou a Samarco, que a Samarco respondia por 3% do PIB do Espírito Santo, então foi um choque bastante significativo. Teve crise hídrica, teve crise do petróleo, em 2014, 15 até 16 o petróleo muito em baixa. Então foram diversos choques e precisou de uma gestão fiscal muito dura, né? E aí, esse era o nosso trabalho e eu acho que o bom é que foi bem sucedido, acho que todo mundo reconhece. Em 2018 foi o único estado que foi reconhecido pelo Tesouro Nacional como o estado com as melhores, né, situação fiscal do Brasil, o estado de melhor situação fiscal do Brasil, que foi a nota A do Tesouro. Nota A é um ranking, é um rating, né, uma nota que os entes subnacionais ganham por conta da situação fiscal, ou seja, na sua capacidade de honrar compromisso. Isso o Espírito Santo conseguiu. É claro que foi a continuidade do trabalho, mas conseguiu em 2018. E aí, em 2019, fechou o trabalho no final de 2018, ia voltar para a academia, e aí, em 2019, tive o convite do Ministério da Economia para ir para o Ministério. Tive alguns convites também de alguns governadores, né, para algumas secretarias de Fazenda, mas fui para o Ministério da Economia, para dentro da Secretaria Especial de Fazenda, numa diretoria
que iria lidar com os estados, né, fazer a relação federativa. Isso, isso eu fiquei na Fazenda, né, como diretor da Secretaria Especial de Fazenda até meio de 2020. E aí, em 2020, com a saída do secretário do Tesouro, o anterior, meu antecessor, Mansueto, recebi o convite e fui para a Secretaria do Tesouro, que é onde eu estou até hoje. Vão fazer 6 meses daqui a pouco. Tá. É uma jornada, né? Me diz uma coisa, assim, claro que a qualificação técnica ela é necessária para ocupar esse cargo, né? Você depende de conhecimento, de bastante conhecimento técnico para isso. Mas basta isso, ou seja, me formei, me especializei, fiz meu mestrado, doutorado, diversas qualificações, só isso está garantido ou não? Quais outras habilidades? Você já deu algumas dicas aí de interação com o mercado, de produção científica, de se expor expor a tua opinião através de programas, de ter outros relacionamentos e tal. Mas quais outras habilidades são necessárias? Não vou dizer para outra pessoa chegar também nesse cargo, mas que o profissional conseguir uma posição de destaque, né? Às vezes se esconde a maneira de dizer, mas ele acha que só estudando, ficando trancado no quarto, estudando 14 horas, como você falou, pegou um certificado, pronto, agora o mercado tem a obrigação de me dar uma posição, de me dar uma chance, porque eu tenho aqui um papel que diz que eu sou bom ou que eu entendo. Quais outras habilidades, quais outros comportamentos são necessários para um profissional alcançar uma posição de sucesso na sua área, seja ela qual for? Assim, acho que a primeira coisa é você ter resiliência no que você faz, né? Então, tipo, você tem que ir avançando, né, nos seus objetivos e não é por qualquer dificuldade que você vai desviar dos seus objetivos. E as coisas vão acontecendo, porque você vai acumulando teu capital humano, vai acumulando conhecimento e não desviando do caminho. Acho que esse é um ponto. Mas em termos de características que eu acho que são muito importantes, primeiro, relacionamento interpessoal. É fundamental se você quiser fazer, principalmente em cargos de gestão, você ter empatia, se dar bem com as pessoas, né? Escutar. Eu acho que uma característica importante é você querer aprender com todos que trabalham com você. E muitas vezes, se você vê alguém que está num cargo acima, que às vezes pode querer mostrar que é melhor que o outro, que sabe mais que o outro que está acima, mas na verdade ele está saindo no prejuízo. Porque assim, é claro que existe uma troca de conhecimento, mas você, quando escuta os outros, você também absorve o conhecimento e a visão dos outros que às vezes você não tem. Então você tem um aprendizado nessa relação pessoal que é importantíssima. E você tem que capturar todas essas visões. Então, se você só se basear na sua visão, você vai acabar tendo uma visão muito restrita. Então, assim, a relação interpessoal, escutar muito quem trabalha com você, para poder entender o que está acontecendo. E você, como gestor, você sabe, assim, qualquer coisa que aconteça, você é o responsável por isso. Então, você tem que puxar para si a responsabilidade também, né? Então, acho que são algumas características que eu acho importante. Então, ter um bom relacionamento, criar um bom ambiente de trabalho e escutar muito quem está do seu lado. Perfeito. E hoje, na tua posição, assim, quanto que é técnica, quanto que você usa de fundamento, de conhecimento técnico da tua área e quanto que é dessas outras habilidades? Você consegue ponderar assim um pouquinho? Olha, parte do meu tempo é de tempo ou de energia, não sei como é que você vai preferir apresentar Meio isso. a meio. Como é que você Meio a diria meio. que é competência técnica que você precisa pegar e executar ou dar ferramental para que, lógico, dificilmente, eu acredito que dificilmente você opera, mas você dá as instruções, diretrizes, você avalia resultado, você tem uma parte mais técnica, vamos dizer, e tem outro que é motivando, apagando incêndio, engajando, resolvendo conflito, né? Quanto que é isso aí? Meio a meio. É Certinho. porque é muito incêndio. É muito incêndio. Porque assim, você tocou um ponto importante. Quando você está no cargo de gestão, são infinitas tarefas. Então você não consegue ir no micro, não consegue ir no detalhe de tudo, senão você não vai conseguir entregar. Se for, vai Mas você perder tem a que parte que saber. tem que fazer, né? Se você for no micro, você vai largar o coisa grande. Exato. Se você for no detalhe de uma coisa, você tem 10 coisas para fazer. Se você for no detalhe de 2, 3, 7, você não faz. Então não dá. Você vai fazer aquela última milha. Mas você tem que, primeiro, confiar muito nas pessoas que estão do seu lado.
confiar na capacidade deles e no que eles estão fazendo. E você tem que ter aquela noção técnica de dar olhar pontos principais do que do trabalho que está sendo executado e ver se está caminhando na direção certa. Isso é a parte técnica, que você consegue pescar e botar no trilho se tem alguma coisa saindo. Agora, você tem, principalmente no cargo que eu estou, que você tem muita relação política, né? Ou com ministros de Estado, ou com senadores, ou com deputados, né? Relações, e essas você faz essa comunicação, ou com a sociedade, com o jornalista. Então, uma boa parte do tempo é para, né, andar com os projetos, mas uma boa parte é para comunicar sobre esses projetos. O meu trabalho, diferente dos outros, por exemplo, dos subsecretários, que aí é muito mais focado no processo técnico, né, das entregas, o meu é acompanhar, mas fazer muito também essa comunicação dentro do Ministério, para os ministérios e com a sociedade e com o Congresso. Perfeito. E diz uma coisa, bom, eu acredito, você já falou aí, eu acredito que você tem o desafio também de formar e gerir equipe, né? Pelo cargo que você ocupa, eu acredito que parte dessa equipe você tem a possibilidade de escolher, ou definir, ou ajudar nessas indicações e nessas definições, mas parte não, parte ela é disponibilizada, ela está ali, já faz parte do quadro e tal. E me fala um pouco da importância, como é que você lida com isso, de escolher, preparar, engajar a equipe, o teu papel como líder, pegando esses perfis diferentes. Tem gente que vai ficar, mesmo depois que você tiver passado, tem gente que não. Como é que é esse desafio em você se colocar como líder para perfis tão diferentes? Assim, mesma coisa, né? Você tem a parte que da relação pessoal, né? Que aquele negócio, um bom ambiente de trabalho, você ter prazer de trabalhar com as pessoas, você ganha assim uma boa, você ganha um caminhão de oportunidades a partir disso. Isso aí você tem que ter bom senso em lidar com isso, né? Por exemplo, você ter reuniões, você não ter um monte de reunião inútil, você ser, né, direto, ser transparente, e você manter assim um ambiente, né, de amizade dentro do trabalho, que é importante, tá? Mas você tem também a parte técnica disso, de você manter o objetivo da sua instituição no trilho. E aí eu acho extremamente importante o planejamento estratégico da instituição que você está. Particularmente no governo, se você for ver governo estadual, o governo federal, tem que ter o planejamento estratégico dele, que tem os objetivos e as ações que ele precisa fazer para entregar o objetivo, do governo como um todo, do próprio ministério e da secretaria. Então, até porque, por que isso é importante? Porque todo mundo está na mesma página e remando na mesma direção. Se você não tiver isso, você vai ter uma bateção de cabeça e você vai ter um esforço muito maior para tentar chegar onde você quer. Então, você tem um planejamento estratégico que organiza e todo mundo concorda com o objetivo que tem que ser seguido, com as ações que precisam ser feitas, né? E aí sim, com a estratégia, ou seja, com o timing e a execução dessas ações, isso vai facilitar a redução dos conflitos das pessoas, tá? E vai ajudar muito a você chegar onde você quer de forma menos custosa possível. Aí a parte técnica, né, de como lidar com isso. Ou seja, todo mundo está alinhado. Precisa estar claro qual que é o objetivo principal, ou seja, vocês têm um planejamento, mas também acredito que seja função tua, do líder, deixar sempre de uma maneira clara para todo mundo qual que é o objetivo principal, os caminhos que têm que ser seguidos para isso, deixar o pessoal trabalhar e ir conduzindo aí para que as coisas aconteçam, né? Senão cada um vai achar que o seu trabalho é o mais importante. E acredito que muitas vezes isso acontece na iniciativa privada também, mas acaba ficando restrito dentro da empresa. Na parte pública acaba tomando conhecimento externo, né? Mas às vezes o líder precisa decidir onde vai gastar, onde vai empregar energia, seja energia tempo, seja energia dinheiro, e às vezes um departamento ou um profissional pode sentir que está sendo negligenciado, mas para um bem maior, né? para um todo, e por isso que é importante o líder deixar claro qual que é o objetivo geral. Pode ser que no momento do departamento, ou eu como profissional,
não tive a minha ideia indo para frente, o meu departamento é um pouco mais fraco de recursos, mas outro está tendo essa prioridade. E você precisa dosar isso, né? Você precisa deixar isso claro para todo mundo. Exato, é isso, exatamente isso. Se a gente não deixar isso claro, pode criar nichos que estão de excelência. Ah, é muito bom você ter um setor que está entregando muito o outro. Mas, poxa, o que adianta um setor entregar muito se o grande objetivo não é cumprido? Não Perfeito. adianta muito. Então, na verdade, a partir do grande objetivo, todo mundo está claro qual que é esse objetivo e quais os recursos que precisam ser aplicados e aonde para você chegar nesse objetivo. E aí todo mundo assina esse contrato, acorda e vai na direção. Essa questão do acordo, não um acordo explícito, né? Ele é tácito, mas ele é claro para todo mundo e que todo mundo tem que participar disso, né? Então, você colocou aí, todo mundo concorda, e essa concordância, essa participação faz diferença na questão do engajamento e até de ajudar, né? Não sou eu que estou precisando, mas eu vi alguma informação ou alguma coisa que pode ajudar o meu colega que tem esse objetivo, então está todo mundo sempre pensando na mesma coisa, né? Então, o resultado, a soma do todo é maior do que as partes individuais, né? Ou seja, o resultado disso tende a ser maior. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Eu lembro que quando foi da tua nomeação, e saiu na mídia a tua indicação, e que você realmente seria, né, o secretário do Tesouro, vou chamar de adjetivo, mas uma palavra que foi associada ao seu perfil como mais representativo foi de comunicador. É isso, né? Então, eu não conheço a grade das faculdades de economia, mas eu acredito que esse tipo de know-how, de conhecimento, não seja uma matéria de faculdade, não seja uma coisa especificamente desse sentido. Qual que é a importância da comunicação? Assim, né? Você falou de relacionamento interpessoal e tal, mas qual que é a importância disso para uma carreira de uma maneira geral, seja ela de economia, de engenharia, seja ela qual for? Lógico que algumas mais, outras nem tanto. Mas qual que é a importância disso e como desenvolver isso? Bom, assim, acho que a importância é geral porque para você para você trabalhar na maior parte dos postos de trabalho, você precisa conversar e, né, você precisa se fazer entender e falar com as pessoas. Agora, à medida que você vai tendo cargos cada vez maiores de gestão, né, essa característica, essa habilidade fica ainda mais, tem um valor ainda maior. Particularmente, é claro, na economia não tem nada de comunicação, mas quando você acaba, né, desenvolvendo isso quando você dá aula. E, particularmente, né, eu dei aula para muitos tipos de turmas diferentes. Então, tem aula para graduação, para o mestrado, para o doutorado, para o MBA. Aí você tinha MBA de administração, que tinha de recursos humanos. Então você tem uma gama muito grande de perfil, uma heterogeneidade muito grande de pessoas, você tem que passar em uma coisa. Muitas vezes você tem um conteúdo que você mais ainda, às vezes em lugares do país, né? Por exemplo, dá um curso em São Luís do Maranhão, ou dá um curso em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você tem que dar a mesma coisa para mestrado, MBA, sei lá, matemática financeira ou graduação, mas você tem pessoas diferentes, perfis diferentes, e você tem uma forma diferente de passar. Então, provavelmente o material de aula para dar alguma coisa, um curso que tem o mesmo conteúdo, né, o mesmo conteúdo informacional, mas a aula era totalmente diferente. E isso tem a ver com a forma como você se comunica, para que não adianta muito você, né, expor. O que mais importa é como as pessoas te entendem. Perfeito. Não importa muito o que você está falando, mas o que importa é o que está entrando no cérebro da pessoa. Então você tem que se colocar muito no lugar da pessoa e é isso também, acho que o próprio período na CBN, né, dando entrevista para jornalista e também convivência também com pessoas com esse tipo de habilidade, né, os próprios políticos eles têm habilidade de comunicação, acho que também acabaram ajudando nesse desenvolvimento. Entendi. Eu digo que comunicação não é o que você fala, né? É o que o outro entende. E você que é responsável por fazer ele entender, porque é você que está produzindo, é você que está informando, né?
E aí você comentou dessa questão da entrevista e tal. Então, a gente pode dizer que o profissional ele deve se colocar meio que em ambientes diferentes do que ele está acostumado, com pessoas diferentes e aproveitar isso, né? Ou seja, senão eu saio sempre com meus 2, 3 amigos, vou naqueles mesmos lugares, falo com as mesmas pessoas da mesma coisa, então eu não vou eu não vou exercitar esse músculo, né, de comunicação. Eu preciso realmente expor, vai apresentar o trabalho na faculdade, em vez de ficar se escondendo, né? Vai lá na frente, apresenta, né? Então, se colocar em situações assim ajudam a desenvolver esse tipo de habilidade, não é isso? Sem dúvida. Outra, apresentar trabalho também é uma outra, eu me lembro, assim, é engraçado. Eu estava dando uma aula para. Estava, acho que, dando uma aula na Fundação e lá no Espírito Santo, na FUCAP. Inclusive, assim, até pequenas mudanças. Numa turma da graduação no Espírito Santo, outra no Rio de Janeiro, você já via grandes diferenças, assim, até para você conseguir conectar o que você quer passar para os alunos. Então, quanto mais você conseguir circular, né, e interagir com pessoas diferentes, acho que mais você consegue agregar para essa sua capacidade. Se ficar na sua bolha é mole. Você fala do jeito que você fala, todo mundo vai entender. O difícil é você abrir esse leque, abrir essa amplitude. Certo. E diz uma coisa, você falou que interagiu com pessoas diferentes em esferas diferentes, mercado financeiro, privado, público, e né, vários tipos de pessoas você falou aí, mas você teve referências, assim, você teve exemplos, inspirações, mentores, pessoas que você recorria ou se espelhava, modelava, teve isso e qual a importância disso? Tem. É importante você ter referência, né? Então, você tem professores como referência. Então, eu me lembro, assim, eu vou dar um grande exemplo, tá? Eu estava começando o mestrado e esse exemplo eu posso, assim, é um exemplo mais de sala de aula, mas ele ilustra muito bem, tá? O caso. Eu tinha um professor de análise matemática, primeiro ano do mestrado, e a forma como ele conduzia a aula, né? Em geral, você tem os professores, aí você tem as perguntas, aí a interação, né, na aula depende muito de como é que o professor se comunica com os alunos. E ele, particularmente, eu via, assim, a pergunta podia ser a pergunta mais básica possível, assim, ela mais óbvia, mas ele conseguia pegar aquela pergunta e falar, poxa, essa pergunta é muito interessante, e aí ele gerava uma discussão em cima da pergunta. Pode ser qualquer pergunta. Pode ser, por que que o limão é azedo? Ele pegava essa pergunta, qualquer uma, não tem pergunta ruim. Faz do limão, ele conseguia fazer do limão a limonada, né? Porque ele conseguia gerar uma discussão e uma interação entre os alunos e a qualidade da aula, né, melhorava muito. Então, tudo depende de como você conversa com as pessoas, se comunica, e é isso, se colocar no lugar e tentar tirar coisas positivas das situações. E esse você usou como exemplo, de repente, uma forma de Sempre olhar pelo lado do copo cheio. sempre, né, então, uma referência para você, para dar Oi? aula e de posicionamento de vida, ou de tentar realmente pegar uma situação e enxergar além disso, né? Mas e pessoas mais próximas que você teve Exatamente. contato, assim, na hora de ter dúvida, de tomar uma decisão, ou de fazer, ou, sei lá, qualquer coisa que você precisasse de carreira e tal, com quem você poderia conversar ou trocar uma ideia que tivesse uma outra visão, alguma coisa mais próxima, assim, quem você podia ter realmente como mentor e enxergar um pouco além de você, que não está no problema, ou que já passou por isso, ou tem mais tempo de experiência, ou mais tempo de vida mesmo, não necessariamente da tua área, mas que podia te ajudar de alguma maneira. Conversei. Tem uma situação também bastante importante, assim, que posso até usar como exemplo, que foi justamente quando teve essa mudança mais significativa de carreira, né? Sair da academia para ir para ser secretário de fazenda, né? É né, um secretário, né, de primeiro escalão, numa posição que é bastante dura. E eu com uma experiência, sem experiência de setor público. Então, assim, eu conversei com muitas pessoas. Assim,
você procura ver várias visões. Então, eu conversei com várias pessoas, até antes de aceitar o próprio convite. Ex-secretários de Fazenda, né, pessoas do meu convívio que tem, né, que são mais experientes. E aí você escuta, né, e vai construindo a sua opinião, a parte de família, né? A tua própria família, porque você tinha repercussões em diversas frentes. Tinha repercussão profissional, tem repercussão familiar. Então, conversa em geral, assim, decisões grandes, assim, que tenha grande repercussão, eu tento pegar diversas visões diferentes. E assim, ou em outras situações, né, de trabalho mesmo, você, né, você recorre a pessoas que têm uma larga experiência, né, no trabalho. Então, sempre recorro, e troco ideia, converso com muitas pessoas, sim, até dependendo do que é, né, de qual tema, ou de um determinado setor, uma pessoa mais experiente da política, ou mais experiente do próprio mercado, a gente vai, assim, ou da academia, então tem muita troca de ideias, sim, bastante. E com o Legal. WhatsApp é mais fácil ainda, né? Fica mais fácil. Você falou do WhatsApp, mas assim, é uma ferramenta, né? Hoje a gente tem uma diversidade de opções, de possibilidades dessas interações, assim, que facilita bastante. E como você também já colocou aqui, toda vez que você conversa, né, que houve uma dúvida, que dá uma orientação, os dois lados aprendem, né? Então, é mais fácil hoje você buscar ajuda e é mais fácil também hoje você achar ajuda de gente querendo contribuir, facilitar, porque é os dois lados, os dois ganham, é bom para os dois lados. E aí você comentou, então, até a questão do teu professor aí, que pegava uma situação e transformava em outra, por mais que, eu estou precisando de ajuda, eu vou procurar alguém que possa me orientar, me assessorar, mas ele vai achar isso besteira, ou então isso é coisa boba, mas às vezes a forma como você coloca ajuda também o outro lado a entender um outro ponto de vista, uma outra percepção, e aí vai melhorar também a forma de ensinar, de desenvolver uma pesquisa, de apresentar um resultado, de entregar um trabalho, né? Então, a gente não consegue medir isso, a gente não consegue alcançar a visão de todo mundo, nem o resultado do desdobramento disso, né? Não, sem dúvida. Para mim é muito claro o benefício em termos de ganho de produtividade, né? Se você conversa, né, com pessoas mais experientes, se comunica, e você com esse menor custo, né, de transação, ou seja, você conseguir conversar, se comunicar rapidamente com pessoas estratégicas, né, ajuda bastante. Eu acho que isso até é mensurável, já deve ter sido mensurado em algum paper que fala de produtividade, ganhos de produtividade por conta dessas novas tecnologias e tal. Mas eu não sei exatamente quanto que é, mas sem dúvida é um benefício. Agora, tem o outro lado. Então, quando você tem esse tipo de instrumento, ele é pelo bem, mas também você tem uns custos que vem com ele. Então, você é acessado 24/7. Então, também o celular não para. Qualquer problema. Da mesma forma como você está acessando alguém, e como a tua rede pode ser muito grande, todas as pessoas te acessam. Então, tem os dois lados da moeda, tá? Você tem essa maior possibilidade de resolver problemas e conseguir conversar com as pessoas de forma rápida. Por outro lado, também você tem, né, todo mundo te achando em qualquer momento e você acabar trabalhando 24/7. Precisa cuidar, né? Senão fica refém disso também, né? Exato. Você tem que ter alguns critérios para você lidar com isso. Sei lá, de botar um horário limite à noite que o celular desliga e você não vê, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Bom, eu não sei hoje se você ainda dá aula, mas se dá, deve dar em menos quantidade, assim, mas você já falou aqui que deu aula para graduação, mestrado, vários níveis, em lugares diferentes, pessoas diferentes e tal. E certamente também pessoas com diferentes estágios, né? Que estejam em diferentes estágios de maturidade de carreira profissional, vamos dizer. Gente que está se formando, vai se formar, e gente que já está no mercado há muito tempo, gente que tem negócio próprio, gente que trabalha em empresa, então é bem diversificado. Eu vou focar aqui numa faixa que acho que, além de ter essa faixa ter menos informação,
acredito que tenha mais medo assim de testar, porque o pessoal que já é mais velho, mais experiente, já está no trecho faz tempo, já tem um pouco mais de cintura até de buscar ajuda, de se capacitar, já consegue manobrar um pouco melhor. Mas para os jovens, assim, jovem na carreira, né, que está se formando ou recém-formado, o que você daria de dica ou de orientação para ele construir as oportunidades, para ele formar a experiência, para ele se destacar, né, para ele se capacitar? Eu sei que você já deu algumas dicas aqui em termos de resiliência, de se dedicar, de ter algum foco, mas para o cara que está se formando, acabou de se formar agora e está indo para o mercado, seja mercado de economia, de engenharia, advocacia, direito, sei lá, o que seria meio geralzão assim, o que você poderia dar de dica, visto essa experiência, né, com profissionais de diferentes áreas aí? Algumas dicas que eu acho que são importantes. Primeiro é fazer o que gosta. Porque assim, você tem que fazer bem. Você tem que se aprofundar e você tem que estar muito bem treinado. E não adianta. Você está bem treinado, são muitas horas de estudo, né? Você tem aquela teoria das 10 mil horas. É isso. Com 10 mil horas você amadurece e aí você pode ser um outlier, né? Um ponto fora da curva. Então, só que você só vai ter 10 mil horas se você fizer o que você gosta, senão você não vai aguentar. Então, primeira coisa, faça o que gosta, seja resiliente, vá atrás do seu objetivo, né? E só que você tem que fazer o que você gosta no melhor ambiente de trabalho possível, né? E é isso, seja, né, parceiro, companheiro das pessoas que trabalham com você, para poder ter um bom ambiente de trabalho. Você com bom ambiente de trabalho, fazendo o que você gosta, você vai longe, assim. E agora, é importante você estar bem treinado. Então é isso, é você ter o ferramental para estar preparado para quando tiver oportunidade. Então é aquele negócio. Cavalo selado, você tem que estar pronto para montar. Uhum. Quem não estiver pronto para montar vai passar um cavalo selado e vai perder a oportunidade. Então você só vai ganhar a sequência de oportunidades que pode te fazer chegar num ponto na carreira alto se você estiver preparado para montar o cavalo. Senão você não consegue nem identificar essa oportunidade, né? Se você, aquela pessoa que espera, não, mas para que eu vou aprender isso? Não, se está alinhado com a tua área, né, se você só faz o que você consegue criar nexo naquele momento, você não tem maturidade de perceber para que aquilo vai funcionar. Você precisa encher as tuas gavetinhas, você precisa estar sempre estudando, treinando, para reconhecer a oportunidade, criar a oportunidade, saber juntar as duas coisas e se desenvolver. Né? Se ficar esperando, não, me explica para que Agora, eu uso Daniel, isso, senão não vou aprender, não vou estudar. exatamente, isso é importante. Agora, fazendo uma meia-culpa do lado da academia, né? Sim. Isso eu vejo aí desenvolvendo, né? Hoje, o que a academia quer entregar, deveria entregar? Se você for analisar, ela quer entregar um profissional que consiga, né, produzir o que ele deseja, trabalhar onde ele quer trabalhar, né? De- é, é, Criar oportunidade para ele desenvolver as habilidades dele, né, para poder trabalhar onde ele gostaria. Agora, o mundo está mudando muito rápido e tem muitos setores que cada vez mudam, né, mudam as demandas sobre as habilidades das pessoas. Então, talvez olhando mais para frente, né, uma educação mais moderna, isso é uma das coisas que a gente discute muito lá na nossa faculdade, é isso, você ter essa parte mais, né, clássica, né, da educação, que é só aquela sequência, aquela grade, né, de estudo, mas é bom você conseguir já fazer um mix de como é que você aplica na prática esse seu aprendizado. Então, na FUCAP, a gente faz um hub de inovação em que você tem as startups que estão conectadas com as matérias. Olha aí. Eu, por exemplo, vou dar um curso agora na graduação que eu vou botar o título é A Vida Como Ela É. Então, pegar um monte de estudos de caso, de coisas práticas e conectar com coisas que foram vistas no segundo, terceiro período em microeconomia. Isso falta, Então, né? Essa também é aquele capacitação. negócio da autocrítica. Agora é fazer é o que a gente tem que fazer, né? Assim, pô, onde é que eu errei? É aquele negócio. Quando você é um gestor, em vez de dar um problema, você bota a culpa, eu falo, não, pô, que eu posso fazer para melhorar? Acho que uma coisa que tem evoluído muito por conta da dinâmica, dessa velocidade, da mudança do mercado de trabalho é essa. Agora a gente precisa botar o aluno preparado
ele não ele tem que estar preparado inclusive para uma mudança de mercado. Resolver coisa Não tem nova. que estar preparado para ser engenheiro. Não dá para treinar numa Exato. coisinha, porque amanhã o problema é outro. Se ele não souber pensar e não tiver fundamento e não souber ligar as coisas, ele vai para cá. Muitas vezes aquilo nem existe ainda. Sim. E ele tem que ter a capacidade de dar conta desse novo mercado, por exemplo. Então, acho que é isso, é desenvolver essas habilidades que façam com que ele tem que estar treinado com um ferramental clássico, mas ele tem que estar treinado para poder encontrar um novo ambiente de trabalho e se adaptar a esse ambiente de trabalho. Entendi. E diz uma coisa, você falou aqui de essas coisas novas que vão acontecendo e você tem doutorado, pós-doutorado, já está num cargo alto e não é eterno, na verdade nada é eterno, mas a gente sabe que essas posições, né, em função pública, algumas têm umas durações limitadas até por questões de política e tudo mais, e tem que ser assim mesmo, né? E com certeza já é fácil para você imaginar que vão ter outras oportunidades. Mas então, assim, parou, então tá beleza, não preciso mais estudar, não preciso mais nada, o profissional que já está numa posição que ele acha que está bom para ele pode se acomodar, ele pode só colher os frutos. Em algum momento da vida você pode só colher, só resgatar, só sacar. Assim, aí depende até de onde você chegou e o quanto de renda a pessoa já fez. Eu, particularmente, eu sou acadêmico, né? Então, acadêmicos, se você for ver os acadêmicos, nunca aposentam. 70, 80 anos. Por quê? Porque a ciência não para. Você nunca vai esgotar. Na verdade, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe. Verdade. E aí a academia tem esse lado positivo, né? Então, estou hoje no Tesouro. Amanhã posso não estar. Posso ficar full time na academia. O lado bom também é que toda a experiência que a gente colhe para esses problemas, a gente acaba levantando pontos, né, práticos para resolver, para ter uma resposta na ciência. E assim, o lado bom da academia é esse, assim, nunca as perguntas nunca vão parar de acontecer, você vai ver que você nunca vai aprender tudo. Então, você vai sempre se aprofundando numa coisa nova, em aprender uma coisa nova, e aí, assim, acho que é para sempre. Legal. Bruno, o objetivo aqui era tentar trazer um pouquinho da experiência, da jornada, da carreira, das dificuldades, das características, das habilidades do profissional, assim, para que as pessoas possam se inspirar e pegar como exemplo, né, de ouvir, de repente, a fala do professor com outro olhar, né, tentar pegar referência, modelo, ver que realmente a maneira como ela se comunica é importante, questão do ambiente de trabalho, de como olhar o seu líder. Esse é o nosso objetivo, assim, para a gente fechar aqui. Quer deixar alguma dica, alguma mensagem, algum recado aí para o pessoal, para o profissional de uma maneira geral? Vai ser visto por gente mais jovem, gente com mais experiência, da parte pública, da parte privada. Por você estar aqui, com certeza vai acabar atraindo pessoas da parte pública também para poder ouvir, né? E o que teria de dica ou para a gente fechar aqui? A dica eu vou voltar à fala que eu fiz antes, que é a questão de você ser resiliente, se dedicar, fazer o que você gosta, né? E procurar criar sempre um bom ambiente de trabalho. Acho que com esses fatores, essas são as condições para você se desenvolver profissionalmente e não perder os cavalos selados que vão passar. Legal. Bruno, obrigado pelo teu tempo. Sei que é difícil encaixar uma horinha, disputar com emissora de televisão, disputar com família, é complicado, mas obrigado pelo teu tempo aqui, obrigado por ter dado a tua experiência, experiência de vivência, de vida, de oportunidade de trabalho e tudo mais. Te agradeço e fico à disposição, hein? No próximo futuro, se quiser conversar de novo, o canal está aberto, tá bom? Beleza. Valeu, Daniel. Obrigado aí. Tudo de bom. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo. Valeu, um abraço. Valeu. Falou.